Olá, eu sou Maria Lúcia Formigoni, docente do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre intervenções breves como uma estratégia para reduzir problemas relacionados ao uso de álcool, particularmente sobre a experiência brasileira. O uso de álcool ele é bastante comum há milhares de anos na nossa sociedade e a maior parte das pessoas bebe de maneira eventual e sem muitos problemas. No entanto, uma parte significativa da população, cerca de um quarto, um terço, faz esse uso de uma maneira abusiva, com um uso muito contínuo e frequente, e este uso pode levar à dependência dessa droga. Um grande desafio para os profissionais de saúde é como saber qual é o tipo de problema que aquela pessoa tem e quando é o caso de se fazer uma intervenção. E as intervenções breves foram feitas exatamente para isso, para ajudar na detecção do uso de álcool e se fazer uma intervenção quando o problema ainda não é tão grave. Rose, em 1985, fez uma frase muito famosa que diz que quando um número grande de pessoas é exposto a uma situação de baixo risco, isso pode acabar gerando mais casos do que quando nós temos poucas pessoas expostas a uma situação de álcool de alto risco. E para o uso de álcool, isso também é verdade. Então, nós temos uma grande porcentagem da população que faz o uso de álcool em baixo risco, mas que é a partir dessa população que nós vamos ter pessoas que vão desenvolver a dependência de álcool e, portanto, é importante que haja uma redução de danos voltada para esta população que faz o uso de baixo risco. E na América Latina, normalmente se tem uma estratégia de só tratar essas pessoas quando elas já têm um problema visível, quando elas têm consequências do uso de álcool. E é isso que nós tentamos modificar ao longo desses últimos anos. A ideia é que nos ambientes de atenção primária à saúde, se nós conseguirmos fazer uma detecção rápida, cerca de 15 minutos de uma conversa com o paciente a respeito do seu uso de álcool e drogas, e nessa situação nós fizermos um aconselhamento, existe uma chance muito grande dessa pessoa não evoluir para um consumo grave, com uma série de consequências para a saúde. É, é conhecida a sigla em inglês SBIRT, Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment, como o arcabouço desta estratégia. E se começa então fazendo um screening utilizando um instrumento de triagem. Se esse screening der negativo, aquela pessoa tem um uso muito baixo, se faz um aconselhamento rápido, mas se ela já tiver algum início de problemas, um padrão, por exemplo, um padrão chamado de binge, que é quando a pessoa usa álcool numa situação, 4 ou 5 doses de álcool, 4 se for mulher, 5 se for homem, já numa situação que leva a um potencial aumento do risco de uso de álcool para essa pessoa e para as pessoas que estão ao redor dela. Nesse caso, se nesse screening, nessa triagem, for feito uma identificação de sintomas de dependência, essa pessoa vai ser encaminhada para um serviço especializado. Caso contrário, ela vai receber uma intervenção breve. As intervenções breves associadas à triagem do uso de droga começaram na década de 80 na América do Norte e se disseminaram pela América Latina nas outras décadas. Existem diferenças culturais e organizacionais bastante importantes em termos dos sistemas de saúde e outras características que precisam ser
levadas em consideração quando se pensa em fazer um tipo de abordagem ou trazer uma experiência de um país estrangeiro para o nosso país. Inicialmente, a maioria dos estudos sobre intervenção breve e triagem do uso de drogas foi realizada em países desenvolvidos, com alta renda, com uma série de características que favoreciam essa implementação. Depois disso, essa experiência foi expandida para países que tinham, então, uma renda menor, baixa ou média, tanto na América Latina quanto em outros países, mas hoje nós vamos contar um pouco da experiência no Brasil. A intervenção breve, ela pode ser resumida no acrônimo FRAMES, que significa o F de feedback, dar o retorno do resultado do exame para o paciente, o R de responsibility, dizer que a responsabilidade, a escolha de usar ou não é dessa pessoa, o A de aconselhamento, advice, aconselhar sobre como ela poderia lidar com situações sem o uso de álcool ou qual a função do álcool na vida dessa pessoa. O E de menu de opções, dando alternativas para isso. O E se refere a uma postura empática e o S de self-efficacy, colocando para a pessoa que é autoeficácia, ela pode, se quiser, mudar os seus hábitos de beber. Esse acrônimo foi proposto por Miller e Sanches em 1993. Desta maneira, nós podemos então resumir esses aspectos como sendo o mecanismo básico pelo qual a intervenção breve vai acontecer. E já existem estudos mostrando que a intervenção breve que derivou da entrevista motivacional, ela tem uma chance muito melhor de resolver problemas do que algumas abordagens que eram mais confrontacionais, pressionando o paciente, que levavam muito frequentemente a recair. Ao longo de 4 décadas, houve um progresso em relação à disseminação da triagem associada à intervenção breve na América Latina. Inicialmente, então, na década de 1980 a 1990, se começou a fazer a tradução desses instrumentos de triagem e adaptar um protocolo no Brasil a partir de uma experiência no Canadá por Martha Sanchez Craig e Adrian Wilson. Na década, e nós podemos então aqui ver um exemplo disso. Jandira Mazur, que está ao centro das duas fotos, foi a pioneira professora no Brasil do nosso departamento de psicobiologia, que trouxe para cá Martha Sanchez Craig e Adrian Wilson, que estão nessa figura ao lado do lado esquerdo, que trouxeram então essa experiência e capacitaram uma primeira equipe multidisciplinar para fazer a testagem disso no Brasil. Nós escolhemos como grupo controle uma abordagem muito comum no Brasil na época, que era a psicoterapia de base psicodinâmica, realizada quinzenalmente durante 1 hora e meia ao longo de 6 meses. E comparamos o efeito disso com uma intervenção breve realizada em 3 sessões espaçadas, a primeira para a segunda com 1 semana, a segunda para a terceira quinzenalmente, e o que nós observamos foi que, após 3 meses do final dessas intervenções, nós obtivemos resultados similares, com um investimento de tempo muito menor, comparando a intervenção breve com a psicoterapia psicodinâmica. E nós observamos que, para alguns casos,
como no caso de outras drogas que não o álcool, até a intervenção breve foi mais eficaz do que aquela terapia, mostrando então que havia um potencial bastante importante. E essa experiência foi publicada num livro. Na década seguinte, na década dos anos 2000, nós participamos, em conjunto com vários pesquisadores que também receberam o suporte da Organização Mundial de Saúde, da testagem e do desenvolvimento, do projeto ASSIST, um instrumento para avaliar álcool e outras drogas e associação disso com uma intervenção breve. E fizemos então uma testagem disso em ambientes de atenção primária à saúde no Brasil, chamada de Unidade Básica de Saúde. É, um bom instrumento de triagem, ele precisa ser breve, para ser prático de ser utilizado, sensível, capaz de detectar com uma boa chance se a pessoa tem ou não problema, confiável e fácil de aplicar. E nós então desenvolvemos o Assist juntamente com um grande grupo de pesquisadores internacionais, para ver se seria eficaz no Brasil, e em outros países, assim como havia sido em países de primeiro mundo. É, Dentro dos instrumentos utilizados no Brasil associados à intervenção breve, nós podemos destacar dois: o Audit, que é específico para a identificação de transtornos relacionados ao uso de álcool e composto por 10 questões. Essas 10 questões, as três primeiras, são uma forma breve do instrumento que tem como foco principalmente o consumo de álcool. Nesse caso, essas três questões já têm em si uma capacidade de detectar o nível de risco daquela pessoa. Com a inclusão das questões de 4 a 10, nós conseguimos avaliar se essa pessoa preenche alguns critérios de dependência e se ela também tem problemas associados a isso, seja do ponto de vista da saúde física ou do relacionamento social. Baseado na classificação nos scores do audit, é sugerida um tipo de intervenção. Se ele cair numa zona de baixo risco, de 0 a 7 pontos, é apenas uma educação sobre o álcool, alertando que qualquer uso de álcool está associado a algum tipo de risco. Se a pessoa pontuar numa faixa de 8 a 15, aí ela deve receber algum aconselhamento, um pouco mais simples, mas também pode receber, nesse caso, já uma intervenção breve e um aconselhamento um pouco mais aprofundado, caso ela pontue na faixa de 16 a 19. Nesse caso, pode ser até interessante se ela procurar ou repetir esses encontros com o profissional de saúde ou procurar algum serviço especializado. E para aquelas pessoas que pontuam na faixa de dependência, é importante então fazer um encaminhamento para o serviço especializado. Entre os instrumentos de triagem, o instrumento de triagem assiste, que na sigla em inglês significa Alcohol Smoking Substance Involvement Screening Test, é um instrumento feito para detectar não só problemas relacionados ao uso de álcool, mas também de outras drogas. E ele foi derivado do próprio audit, tem mais ou menos a mesma estrutura. E ele foi desenvolvido para ser usado principalmente nos serviços de atenção primária à saúde. E ele considera 10 classes do uso de drogas e ele vai indicar o risco para cada uma das substâncias, como baixo, moderado ou alto, e ele então é bastante apropriado para decidir se a pessoa não precisa de uma intervenção importante, se uma intervenção breve naquele momento é suficiente ou se ela precisa ser
encaminhada para um serviço especializado para diagnóstico e tratamento. Nós fizemos estudos avaliando se esse instrumento era um instrumento que tinha uma validação estatística significativa e fizemos um estudo controlado, aleatorizado, mostrando que, associado a uma intervenção breve, ele também era bastante útil. No Brasil, nós fizemos então um treinamento de alguns profissionais de saúde para usar o assiste e a intervenção breve em vários procedimentos e observamos que de um total de 2.665 pacientes que tinham sido avaliados, 10% foi classificado como usuários de alto risco de uso de álcool. Metade deles recebeu intervenção breve, e o grupo controle só veio a receber essa intervenção 3 meses depois. E quando nós comparamos aqueles que haviam recebido a intervenção breve, nós observamos que eles tinham reduzido significativamente a pontuação no instrumento assiste, mais do que no grupo que não recebeu a orientação. Esses instrumentos, então, de triagem associados com as intervenções breves, eles têm uma utilidade muito grande, principalmente para as pessoas que atuam nos serviços primários de atenção à saúde. E nós fizemos, então, uma devolutiva do resultado desses estudos para as pessoas que atuavam, e isso foi visto pelos profissionais e pelos gestores como algo muito motivador para que eles continuassem a fazer isso fora do protocolo de estudo e incorporassem essas técnicas à sua prática de trabalho. Na década seguinte, então nos anos de 2010, nós começamos a fazer uma implantação massiva disso. E para isso, usamos o que na época ainda era uma novidade, que eram ferramentas de ensino à distância. E colocamos então essa expertise dentro de um curso que foi chamado em português de SUPERA, que significa um sistema para detecção do uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas, encaminhamento, intervenção breve, reinserção social e acompanhamento. Nesse curso, nós procuramos capacitar profissionais de saúde e assistência social para que eles fossem capazes de detectar o uso de álcool e de outras drogas, realizar intervenções breves e realizar encaminhamentos adequados, tendo um conhecimento mais amplo, mais geral, de como funciona a rede de saúde pública e a rede de assistência social no Brasil. E esse projeto foi desenvolvido em parceria com 5 outras universidades federais. O curso consistia inicialmente em 7 livros, na época, nas primeiras edições, ainda impressos e com um CD para permitir que fosse também olhado no computador, e mais tarde nós acrescentamos, na última edição, um volume a mais sobre redução de danos. Além disso, nas primeiras edições, eles todos receberam esse material impresso e depois da quinta edição, nós tivemos um total de 3 edições, eles passaram a ter acesso a esse material de uma maneira informatizada, disponível nesse site que vocês podem ver aqui na tela, supera.org.br, no qual vocês podem também ter acesso gratuito a todos esses materiais. Além do material impresso propriamente dito, nós desenvolvemos 4 vídeos mostrando como essas pessoas poderiam fazer uma intervenção. Então, escolhemos casos bem diferentes para mostrar
que, de acordo com a característica da pessoa que está sendo atendida, as estratégias têm que ser um pouco diferentes. O primeiro caso era em relação a um homem usuário de álcool mais velho que começou a beber muito depois da aposentadoria. O segundo caso era de uma mulher que usava anfetaminas para emagrecer, começava a ficar um pouco nervosa e tomava benzodiazepínicos para poder dormir. O terceiro caso era de um jovem que usava cocaína para se manter acordado porque trabalhava à noite. E o último caso era de um jovem que começava a usar maconha, e cuja mãe encontrou um cigarro de maconha na mochila e já queria internar o menino. E aí, como isso foi lidado pela profissional de saúde. Esses vídeos e também um vídeo sobre como aplicar o Assist e como aplicar o Audit também estão disponíveis naquele mesmo link que eu acabei de mencionar. É, Além do estudo em si, usando esses materiais, os profissionais que foram treinados pelo curso Supera tinham um apoio de tutores e supervisores que poderiam tirar essas dúvidas tanto na plataforma de Moodle como por ligações dentro de um call center. Ao final do curso, esses profissionais recebiam um certificado de participação, que para eles era importante em termos da progressão continuada que eles precisavam fazer na sua carreira, e nas primeiras edições eles receberam também blocos impressos dos questionários Assist e Audit para que eles pudessem utilizar na sua prática. É, e dessa maneira, nós conseguimos mostrar que é viável se treinar profissionais dentro de um país de dimensões continentais como o Brasil. Nesse mapa, vocês podem ver que entre 2006 e 2019, nós conseguimos ofertar esse curso para 145 mil profissionais de saúde e profissionais que trabalhavam na assistência social em todo o país. Só para vocês terem uma ideia, os mapas pequenos mostram, respectivamente, o primeiro mapa, aquele mapa mais azulado, como se distribuem os serviços de saúde no país, e o mapa em amarelo, menor embaixo, como se distribui a população brasileira. E dá para ver no mapa grande que, onde cada ponto representa uma cidade onde havia um participante do curso Supera, e o tamanho desse ponto, dessa bolinha, demonstra a proporção do número de pessoas treinadas, que nós tivemos êxito em sim conseguir difundir as estratégias de screening e intervenção breve para todo o nosso país. Mas a pergunta que fica é: tudo bem, conseguimos fazer essa distribuição, mas será que funcionou? Será que os profissionais aderiram ao curso e fizeram realmente a utilização do conhecimento adquirido na sua prática? Para isso, em 2024, nós enviamos um questionário via Google Forms para todos os participantes cujos e-mails estavam válidos e com os quais a gente ainda tinha contato. Isso foi um total de 81.447 pessoas que eram ex-participantes dos cursos Supera em uma das 13 edições. Destes, nós conseguimos um retorno de 2.344 participantes, mas o perfil sociodemográfico dessas pessoas era bastante similar ao perfil daqueles que fizeram o curso. Então, nós consideramos que foi uma amostra razoavelmente representativa.
E o que que nós observamos? Primeiro, quando nós perguntamos sobre se o curso influenciou a sua prática, 32% responderam que influenciou de uma maneira significativa e 64,5% que influenciou de uma maneira muito significativa. 89% consideraram que o curso foi capaz de mudar as suas atitudes, além do seu conhecimento, a respeito dos problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, e foi capaz também de reduzir o estigma, o preconceito que eventualmente eles tivessem em relação aos usuários de substâncias. A grande maioria, 88,1%, respondeu que sim, estava aplicando os instrumentos de identificação de riscos, instrumentos de triagem, e que 71% estavam usando as técnicas de intervenção breve e fazendo um aconselhamento para essas pessoas. Além disso, 80% estava encaminhando esses pacientes para outros serviços especializados. E em relação ao progresso dos pacientes ao reduzir o seu consumo de álcool, 71% disse que observou melhoras na saúde física desses pacientes, que em 70% deles eles perceberam que a pessoa tinha uma autonomia maior e que estava começando a refletir, interessados em receber esse aconselhamento, na sua grande maioria, 63%, e 61% realmente interessados na redução do consumo de álcool. Dessa maneira, a gente conseguiu fazer com que esta população fosse de profissionais de saúde e assistente social estivesse capacitada para fazer isso. O grande desafio é essa questão de como levar o que a gente tinha feito dentro de um estudo de avaliação de efetividade em condições ideais, que nós estamos chamando aqui do que seria no laboratório, onde a gente conseguia fazer com que as pessoas realmente realizassem a intervenção, e na prática, quais são as principais barreiras que nós encontramos. Então, uma das questões é a limitação de tempo dos profissionais, então, isso precisa ser incorporado pelos gestores do sistema de saúde como uma prioridade. Outra questão importante é disponibilizar nos locais de atendimento algumas áreas mais isoladas, com um certo isolamento acústico, além das portas fechadas, que permita que o paciente se sinta confortável ao relatar o uso de substâncias, principalmente quando se tratar de substâncias ilegais. A última questão é em relação à questão do receio ainda que muitos médicos ou profissionais de saúde ou assistentes sociais têm de, ao detectar o problema, sair um problema ainda maior, e que eles têm medo de não saber como lidar, ou eles têm um estigma ainda contra isso. Então, essas são etapas que nós precisamos ainda superar para realmente incorporar isso na rotina dos profissionais de saúde. Mas pensando também nesses cenários, depois da pandemia, com o aumento da divulgação e o uso das ferramentas digitais, nós passamos então para uma outra década, uma outra era em relação ao desenvolvimento de intervenções breves, que são as intervenções breves feitas dentro de uma plataforma digital, ou intervenção mediada por exemplo, um chatbot. O que que nós percebemos? Que
Um dos gargalos para se fazer a intervenção, ou para que as pessoas pudessem recebê-la, é que muitas vezes o paciente tinha dificuldade na interação com o profissional de saúde ou assistência social de abrir sobre o seu uso de drogas por uma questão de medo de um julgamento moral ou de problemas legais, e isso faz com que muitas vezes a gente tenha uma minimização da detecção. Por outro lado, quando se usa uma ferramenta computacional anônima, uma interface digital, isso fica mais fácil, porque o paciente se sente mais protegido, ele está interagindo ali com o programa, eventualmente ele pode até não colocar a sua real identidade, mas ele pode receber aquele cuidado e pode começar a melhorar um pouco os seus problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. E implementar essas interfaces digitais pode reduzir essa questão desse medo de ser julgado por outro ser humano. Então, as intervenções breves digitais, elas têm vários formatos, pode ser por um call center, onde a pessoa liga, e nós já tivemos uma experiência dessa no Brasil, chamada de Viva Voz, que foi também bastante bem aceita e tinha um acesso importante, enquanto durou. A outra maneira é termos plataformas na internet onde isso possa acontecer, ou aplicativos que possam ser baixados no celular da pessoa. Entre 2009 e 2019, também com o suporte da Organização Mundial de Saúde, nós desenvolvemos em 4 países uma dessas ferramentas de intervenção breve digital, chamada Beber Menos, em português e em espanhol. No Brasil, nós desenvolvemos em português. No México, a professora Marcela Tiburcio e equipe desenvolveram a versão em espanhol, e ela também vai falar um pouco sobre isso na sequência. Na Rússia foi também desenvolvido em russo e na Índia em inglês. E a ideia era a gente desenvolver e adaptar essas técnicas para uma versão digital e tentar avaliar como que isto poderia funcionar em diferentes países, em diferentes culturas. É, Esse portal inicialmente tinha esse layout, esse aspecto aqui. Então, nós tínhamos uma parte que vocês veem aqui à esquerda, formada pelo um portal voltado para a população geral, mas também para profissionais de saúde, onde se tinham muitas informações sobre os problemas associados ao uso de álcool, consequências, como educar jovens, como lidar, como a família poderia lidar com isso e assim por diante. E à direita, então, pessoas que tinham problemas relacionados ao álcool e que queriam algum tipo de intervenção podiam ter acesso a esse problema que nós chamamos então de beber menos. Atualmente, nós fizemos uma atualização desse site por várias razões. A primeira é que, na versão inicial, eles não eram compatíveis com celulares, e hoje em dia, como a maior parte da população usa e procura acesso usando o celular, muitas vezes nem tem um computador do tipo desktop ou notebook, então ele ficou agora compatível com aplicativos móveis, como tablets e telefones celulares. E a intervenção breve também passou a ter esse tipo de compatibilidade, e aqui nós vemos os sites nas suas versões atuais.
Dentro do site, dentro da área restrita do site, a pessoa que entra, ela começa preenchendo o audit para ver qual é o nível de problemas associados que ela tem com o uso de álcool. E depois ela vai fazer um diário de consumo para avaliar quanto que ela bebe, em que situações, na companhia de que pessoas, com que nível de estado emocional antes e depois, que consequências que aquilo teve. Ela é convidada também a avaliar o seu próprio nível de motivação para a mudança, quanto ela está pronta para de fato mudar. Na sequência, ela é convidada a estabelecer metas para a redução desse consumo e são propostos alguns exercícios para detectar quais são as situações específicas de alto risco dela beber demais, e ela é convidada a fazer então uma série de exercícios que levam à reflexão, que começam com textos, com dicas e também alguns espaços abertos onde ela pode escrever quais são as situações, como ela lidou com essas situações, e esse é um pequeno exemplo de alguns dos instrumentos que tem dentro dessa intervenção. Ela também tem alguns exercícios para lidar com a recaída e aprender que a recaída, ela mais do que um fracasso, ela deve ser olhada como uma situação de aprendizagem. O que que não deu certo? O que que eu fiz que, achando que eu ia conseguir, por exemplo, usar de uma maneira controlada e acabei bebendo demais? Ela também é convidada a avaliar as vantagens e desvantagens que o álcool traz para ela e pensar se haveriam outras maneiras de lidar com essas situações. Nessa última versão atualizada, nós temos também um relatório que é gerado sobre tudo o que a pessoa fez dentro do site. E esse relatório ele pode ser impresso ou encaminhado como um PDF para que, por exemplo, um profissional de saúde que esteja cuidando dessa pessoa possa já ter acesso àquilo que o paciente fez e quais são essas situações, e isso sempre por intermédio do próprio paciente, mantendo toda a questão do sigilo garantido. Além, então, dessas experiências como beber menos, nós temos algumas outras opções no Brasil, como o teleatendimento por pessoal da enfermagem e algumas também outras aplicações desenvolvidas para tablets em fase ainda de testagem. Os nossos novos desafios são disseminar e fazer que esse programa se torne cada vez mais atrativo e disponível, e nós estamos, no momento, desenvolvendo um projeto em parceria com a professora Marcela Tiburcio do México para comparar a efetividade e aderência dessa intervenção online, tanto quanto feita de uma maneira interativa só da pessoa que quer fazer a redução do uso com com o programa propriamente dito, como com uma orientação humana complementar feita por WhatsApp ou por uma ligação de vídeo ou telefone sobre como ela pode usar o site e uma pequena estimulação motivacional para que ela faça isso. A ideia é que a gente chegue no futuro próximo a uma incorporação desses instrumentos de triagem e da intervenção breve como uma parte da rotina dos procedimentos dos profissionais de saúde e de assistência social. E também queremos aumentar a disseminação da intervenção breve feita presencialmente através desses cursos de treinamento à distância. E, finalmente, nós desenvolvemos um aplicativo que é
para profissionais que vão fazer uma aplicação ao vivo dessa intervenção, principalmente voltadas para adultos jovens e para adolescentes. E esse programa, que é um aplicativo, ele foi desenvolvido baseado no instrumento do Dittier, desenvolvido na Suécia pelo grupo da professora Anne Birman e seguido por uma intervenção breve personalizada. No primeiro momento da triagem, do screening, então é aplicado esse instrumento. Na sequência, é feita a intervenção passo a passo, personalizada e guiada, e finalmente, se for detectado um problema maior, é feito um encaminhamento com ferramentas de georreferenciamento. E esse programa foi chamado, de acordo com a sigla brasileira, TRIAD, TR de triagem, o I de intervenção, o E de encaminhamento para álcool e outras drogas. Esse instrumento ele foi base para a tese de doutorado de Richard Reicher e foi coorientado pela professora Denise De Michele, minha colega de departamento, e a parte computacional do aplicativo foi desenvolvida pela equipe do professor Paulo Paiva, do Departamento de Informática em Saúde, com base em um projeto inicial desenvolvido na Universidade Univale por Adriana Alves e Matheus Souza. Este aplicativo, na sua tela inicial, ele permite que o profissional se cadastre para que ele tenha acesso às outras aplicações que ele fez para outras pessoas com uma senha e todo um sistema de garantia de sigilo. Na tela inicial, ele pode optar por iniciar a triagem ou iniciar a intervenção breve, mas também ele tem na parte de baixo cliques que permitem levá-lo a aprender mais sobre álcool e outras drogas, aprender sobre a intervenção breve e aprender sobre o aplicativo propriamente dito. Um vídeo com o funcionamento desse aplicativo está disponível no YouTube, nesse link que vocês podem ver nessa tela. A primeira parte do aplicativo consiste na aplicação do instrumento de triagem, o Drug Use Disorders Identification Test Extended, desenvolvido pelo então grupo da professora Anne Birman. Aqui no Brasil, nós incluímos algumas questões sobre álcool, narguilé e cigarro eletrônico, que são essas da fase aqui inicial, porque no instrumento original essas substâncias não faziam parte, mas no Brasil elas são muito prevalentes, então nós adaptamos para essas substâncias também. Na parte de informação sobre drogas, a pessoa pode escolher dentro de um menu vários tipos de drogas para saber detalhes sobre elas, como funcionam, quais são as consequências, quais são os sinais de intoxicação, o que fazer caso a pessoa apresente uma intoxicação severa sobre uma droga específica. E também nós temos o material do curso Supera inserido aqui também, onde a pessoa então pode ter acesso a todo o material didático deste curso e também aos vídeos mostrando como realizar essas intervenções. Na tela, então, inicial, ela começa vendo o uso de droga propriamente dito, depois ela vê os aspectos positivos que aquela pessoa atribui ao uso da droga, os aspectos negativos que ela reconhece que esse uso está trazendo e quanto que ela está motivada para mudar. Com base nos resultados desses instrumentos, são feitos vários passos para uma intervenção personalizada
levantando, já dando um resumo de quais foram as substâncias utilizadas, quais foram os aspectos positivos e negativos mostrados para ela, quais as alternativas que ela teria para resolver os problemas e assim por diante. Além disso, em outra parte do aplicativo, ao final da intervenção breve, caso ela tenha um problema muito grave, ela pode ser encaminhada para os centros de atendimento psicossocial sobre álcool e outras drogas, que são serviços de atenção secundária especializados em álcool e outras drogas que existem no Brasil, e por geolocalização é sugerido qual é o endereço mais próximo daquele endereço que foi informado para a pessoa. E o profissional de saúde recebe, então, um resumo de quais foram as pontuações naqueles instrumentos, naqueles questionários que foram aplicados. A intersecção, então, dessas intervenções breves baseadas em dependência e a saúde digital torna-se, então, uma grande oportunidade para se democratizar o tratamento da dependência de álcool e outras drogas na história do Brasil e da América Latina. E nós colocamos que é muito importante, então, primeiro, que isso seja inserido no currículo dos profissionais de saúde de uma maneira mandatória, de uma maneira obrigatória, que haja uma integração dessas tecnologias com o que já está sendo implantado no Brasil, chamado do SUS digital, que permitirá fazer uma abordagem massiva da população, e é importante, então, financiar isso nos serviços de atenção primária à saúde. Agradeço a atenção e lembro que um projeto como este só foi possível com muitas parcerias no Brasil e no exterior, em cada uma dessas atividades. Aqui nós temos, então, os QR codes, pelo qual vocês podem ter acesso a todos esses projetos, e obrigada pela atenção.